Esse vídeo aqui é um complemento para a aula de preparação para pintura de textura. Eu terminei de fazer o arranjo dos UVs das duas coleções. Eu também organizei elas de acordo com o material que vai cuidar delas e o Atlas que elas pertencem, né? Então, a primeira parte aqui eu deixei primariamente tudo que vai fazer a construção do espaço, né? E as coisas estão mais relacionadas à decoração, né? Elas estão aqui. Eu deixei a porta, que também ela não é um objeto de decoração, mas pode acontecer de ter o vão vazado e o vão não vazado. E também uma coisa que pode acontecer é a porta ser animada, né? Então eu acho que eu posso colocá-la aqui. Uma outra coisa que aconteceu também é que eu enchi o espaço do Atlas da minha mansão. E aí, para mostrar a organização disso aqui, eu vou selecionar todos esses objetos aqui. Estão todos na posição zero do mundo. É o jeito ideal de exportar para a Unity, todos eles estão na posição zero. Mas eu consigo separar eles aqui visualmente, né, só dando drag para o lado, só para a gente poder ver. Vamos desligar a, a mobília, né? Então, assim, eu tenho todos esses objetos aqui, que são os objetos da mansão, né? O piso, o tapete, né? São as peças que vão construir. Eles foram tratados com o mesmo espaço de letra, né? Dá para ver que a letra e o quadradinho aqui se mantém em tamanho nas peças. A exceção aqui vai ser o telhado, que ele vai ter uma textura maior. Tem dois motivos para isso, né? O primeiro motivo é que ele nunca vai ser visto de tão perto quanto as outras peças, né? O telhado está sempre no topo da cabeça do personagem, então ele nunca vai colar o rosto aqui, não tem por que eu colocar a mesma densidade. Outro motivo é realmente a economia de espaço no meu Atlas. Se eu tiver que escolher um objeto para poder fazer com que todos encaixem, esse é o objeto ideal para fazer isso. E aí, se eu selecionar todos esses objetos aqui, a gente vai ver que eu reposicionei algumas coisas, né? Reposicionei alguns objetos aqui, né, para poder caber melhor. Então, eu estou com um pouco desperdício de espaço, ainda dá para encaixar um detalhe ou outro se eu quiser nessas beiradas, né? Ainda tem essa área aqui grande de encaixe, mas eu ainda não tenho nenhum objeto para poder acrescentar nesse momento, nesse espaço. E também não tem por que eu começar a preencher demais esse Atlas só por causa desses vãos, né? Deixa acontecer, né? Naturalmente. Outra coisa que eu fiz também, né? Eu comecei a fazer o, o Atlas dos móveis também. Não tenho móveis o bastante ainda para fazer o Atlas completo, então se a gente for olhar aqui, os meus objetos aqui, eles têm um tamanho muito diferente, né? Eu tenho objetos bem menores, mas eu continuo seguindo a mesma lógica. Então, se a gente for comparar aqui com os quadradinhos que eu tenho na outra na outra coleção, eles são muito próximos. Alguns vão ser um pouco mais detalhados por motivos específicos. Então, eu tenho um pouco mais de pixel no quadro para poder pintar os detalhes do quadro com mais nitidez, né? Então, um pouco mais detalhado. Numa parede, provavelmente a pessoa vai prestar atenção mais no quadro do que na parede, né? Outra coisa também é a mesa. A mesa tem duas características interessantes, né? A primeira característica é que ela vai ser a menor textura que eu tenho aqui desses objetos, que é provavelmente o objeto onde o player vai encostar a barriga e vai ver, né? Então, esse é o objeto que ele vai chegar mais perto, esse é o objeto que ele vai ver a textura mais de perto. Então, esse tem a menor, é, é, o menor tamanho de letra aqui, né? A maior densidade de pixels do meu mapa. Outro detalhe interessante da mesa é que ele é um modificador que eu estou usando espelhamento. Eu estou usando ele no espelhamento em X e Y, então meu modelo ele tem uma perna que todas as faces da perna estão exatamente no mesmo lugar, então quando eu pintar uma lateral da perna, eu vou pintar os quatro lados da perna, e essa perna vai ser repetida por causa do espelhamento. Então, o espelhamento por padrão, ele já faz também a duplicata dos vértices, né? Ou seja, esses vértices aqui, eles são duplicatas desse aqui, então ele já está fazendo o espelhamento. Se você não quer uma coisa simétrica, né, você vai ter que ou aplicar um modificador e abrir o V a partir disso, ou você vai ter que criar um offset dos UVs para quebrar a simetria. O que não é ideal aqui no meu caso, porque se eu fizer isso, eu vou invadir áreas que eu já mapeei com outra textura. Então,
nesse caso, se eu for abrir o V, eu prefiro aplicar para ter a coisa assimétrica do que tentar mexer nesse espaço aqui. Para alguns casos, a gente consegue, né, é, simplesmente espelhar o V e já ter esse lado duplicado, mas lembra, se você está fazendo isso, você está pegando outra área da imagem, pode ser que você invada a pintura de outro elemento mapeado, e a gente está querendo economizar espaço. Então, se você já começou a usar mirror na sua modelagem, fique atento, ele está espelhando, e se você for usar esse recurso, você tem que pensar qual o espaço que você está duplicando e para que lado que você está levando isso. Minha recomendação se você quer algo assimétrico, vai no modo objeto, aplica o modificador e abre o V a partir dessa abertura, para ter certeza que esse mapa, você vai ver ele dentro do seu Atlas e você vai ver o espaço disso, tá? Outra coisa para esse vídeo não ficar muito longo, vocês entenderem por que eu estou gravando ele aqui e acrescentando ele no nosso espaço aqui, né? Eu vou mostrar, um pouco da organização que eu espero no nosso trabalho, né? Se for fazer um Atlas, né, eu espero tudo nomeado, bonitinho, tudo compartilhando o material, então todo mundo aqui está usando exatamente o mesmo material Build Temp e todo mundo nessa coleção está exatamente usando o material Mansão Furniture. Esse é o arranjo mais ideal, cada conjunto de objetos tem um material dele, esse material está nomeado, todos os objetos, todas as malhas estão nomeadas, né, não tem nenhuma repetição, tudo segue o padrão, e como referência, para vocês verem como que eu abri o V e como eu organizei os UVs, eu vou deixar esse arquivo na nossa área de arquivos aqui. Eu estou no pintura para textura da praça, mas quem estiver fazendo pintura para textura no São Gabriel vai ter exatamente o mesmo arquivo lá, né? Esse arquivo é o mesmo arquivo nos dois espaços, né? Pode baixar, pode ver como eu fiz os cortes de UV, eu mantive os cortes de UV em todos os objetos, né? E estou mantendo essa, essa, essa organização como estudo, lembrando que eu só usei as ferramentas que eu mostrei no vídeo anterior, eu não usei nada que eu não tenha mostrado no outro vídeo.